Fala galera, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai fazer a instalação do Node.js para poder criar o pacote React junto com o Firebase, para fazer o vínculo com o Firebase, beleza? Então vamos começar fazendo o download, se você não tiver na sua máquina, fazer o download do Node.js, para a gente poder fazer a instalação dos pacotes. Então a gente vai vir aqui, pode vir download mesmo, vai pegar aqui essa current e faz o download. Fez o download, você vai clicar para instalar. O meu já tem instalado, mas é só basicamente você ir clicando Next, aí Next de novo. Aqui você pode já deixar desse jeito mesmo. Next, Next, Install. Beleza, instalou. Vou dar um Finish. Projeto. Então eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou colocar aqui Projeto. Vou abrir ela. Aí aqui nesse campo vazio, eu vou clicar com a direita e vou clicar aqui Abrir Terminal. Se tiver, acho que no Windows 10, vai aparecer esse menuzinho. Aí você clica em Abrir no Terminal. Ou você pode clicar aqui em cima, tá vendo? Clica aqui, apaga, digita CMD e dá um Enter. Ele já vai abrir aqui na pasta que você criou, na pasta do seu projeto. Create Vite, a gente vai utilizar o Vite para fazer a estrutura do nosso projeto. Create Vite @latest. Latest. E dá um Enter. Ele vai perguntar se você quer prosseguir. A gente vai colocar aqui sim, um Y, Enter. E aí ele vai criar. Agora ele vai pedir pra gente o nome do projeto. React com Firebase. Dá um Enter. Agora ele vai perguntar pra gente qual que é o framework. No caso a gente vai utilizar o React. Mas aqui tem Vue, Vanilla, tem outros. Mas o que a gente vai fazer é com o React. Então a gente vai na setinha mesmo, seleciona o React e dá um Enter. Ele vai perguntar qual que é a linguagem que a gente vai estar utilizando. Eu vou colocar JavaScript. Mas pode ser com TypeScript também. Eu vou estar selecionando aqui, ó, JavaScript. Beleza, ele criou o nosso projeto. Agora a gente precisa dar aqui, ó, um CD, entrar na pasta do nosso projeto, instalar as dependências e depois o npm run dev para poder executar a aplicação. Então a gente vai colocar aqui create react, começa só a digitar e dar um tab que ele completa o nome da pasta. Aí dá um enter. Agora a gente está aqui, ó, dentro da pasta. Aqui, para começar a brincadeira, a gente vai colocar aqui, ó, code, levando em conta que você já tenha o Visual Code instalado na sua máquina, tá? Então a gente digita code, espaço, ponto, e dá um enter. Ele vai abrir pra gente o Visual Code na pasta do nosso projeto, já pronto aqui pra gente desenvolver. Vou fechar isso aqui. Vou voltar no terminal. Ele fala, o próximo passo aqui, ó, é o npm install. Então a gente vai colocar npm install, que é para instalar as dependências do nosso pacote. Baixar tudo que a gente vai precisar para desenvolver um projeto com o React, tá? Para criar a estrutura inicial do nosso projeto, para que ele funcione. Vamos esperar baixar. Beleza, está finalizando a instalação. Beleza, adicionados os pacotes. Vamos lá, agora então a gente vai dar o último comando, que é o npm run dev. npm run dev. Dá um enter para ele começar a executar a nossa aplicação aqui na nossa máquina. E aí a gente já vai ver a aplicação funcionando. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, se você passar o mouse aqui em cima, apertando a tecla Ctrl, e passar o mouse aqui, você vê que ele dá uma sublinhada. Aí você dá um clique, que ele vai abrir o nosso projeto. Então, nosso projeto já está rodando. Já tem aqui o que está um contador, ou o pacote inicial. Então, a gente vai lá no nosso projeto. Vamos dar uma limpada no que não vai precisar. Então, eu vou começar aqui tirando essa logo. Vou vir em Assets, vou remover o que está aqui dentro também. Dentro do app, vou apagar tudo. Vou só até apagar esse app CSS que a gente não vai precisar. A gente vai vir aqui nesse app, vamos desvincular, apagar aqui o CSS que a gente acabou de apagar e as duas logos a gente também apagou. Pode apagar. Vamos apagar esse state também. Esse aqui também pode apagar. E o conteúdo aqui, vamos apagar tudo. Deixar só um H1. Colocando aqui, ó, projeto criado com React mais byte, certo? Vamos aqui, salvar, beleza. Vamos aqui para baixo. Daqui eu vou apagar os links, o body, posso apagar também o que está aqui, o H1 vou apagar, button. Eu vou deixar só esse médio por conta da cor dele, eu vou jogar um dark aqui, que daí esse aqui vai ficar no tema dark já, algumas configurações. Vou deixar assim, e vou salvar, beleza, posso fechar, vou fechar aqui, fechar esse aqui também. Então a gente estava no main, a gente estava no index, agora a gente veio para o main. Com o index a gente tem a configuração aqui, eu vou deixar e vou vir só no main, vamos ver aqui. Eu prefiro comentar isso aqui, esse strict mode, que ele faz a aplicação rodar duas vezes, que é para se eventualmente tiver algum problema, algum erro assim, ele geralmente aparece. Eu ainda não vi isso funcionando certinho, mas pelo curso que eu fiz me falaram que é isso, então eu gosto de comentar isso aqui. Beleza? Mas se você quiser deixar, aí você vai ver que lá na hora que você executar um código, você vai ver que ele executa duas vezes. Beleza. Aqui no index, vamos trocar o nosso título, projeto com
projeto React mais Vite, ok? E o Firebase, né? A gente vai fazer a configuração do Firebase com Firebase, beleza? Beleza, esse aqui eu posso tirar daqui. Geralmente é isso que eu faço nos projetos. Aqui pra baixo não tem nada, o readme, mas não precisa mexer nisso. Beleza, vamos ver, vamos lá, voltar lá. Então a gente já viu aqui, ó, tá funcionando. Tá funcionando, só o nosso index aqui que tá dark, vou colocar light. É isso. Deixa light mesmo, né? Porque o atual ele tá pegando como se fosse o dark. Beleza, então vamos lá. A estrutura inicial do projeto é essa. Apaguei o body aqui também. Posso fechar? Vou fechar tudo. A estrutura inicial do projeto é essa, para começar a rodar. Agora a gente vai fazer a configuração. Vamos criar primeiro uma view. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar tudo aqui. E aí a partir disso a gente faz a configuração do Firebase, tá? Então, criado conjunto mais e com Firebase, com integração do Firebase. Beleza, agora a gente vai fazer a configuração do Firebase. Vamos lá no Google, Firebase. A gente clica aqui no console do Firebase. Vamos adicionar um projeto. Então vou colocar aqui o nome do projeto, React com Firebase. Vou dar um continuar. Aqui eu vou desmarcar essa atividade do Google Analytics, vou clicar em criar projeto. Agora a gente espera criar o nosso projeto. Beleza, tá pronto. Vou clicar em continuar. Ele vai abrir o console do nosso projeto. Agora a gente vai clicar aqui, ó, na web, tá? A gente pode clicar tanto aqui quanto aqui nessa engrenagem e clicar em configurações do projeto. Dá na mesma, tá? Vou clicar aqui. Aqui é a primeira vez que você vai fazer, ele vai te pedir para você dar um apelido pro seu app. Eu vou colocar a mesma coisa, React com Firebase. Eu não vou marcar esse configuro o Firebase Hosting, porque esse Firebase Hosting ele te dá a opção de hospedar para você utilizar o seu projeto na web. Não é o que a gente vai fazer. Então a gente vai clicar aqui em registrar o app, deixa desmarcado e registra o app. Então a gente vai fazer a instalação do Firebase no nosso projeto. Então a gente vai copiar, vai vir lá no terminal. Opa, no terminal. Aqui a gente pode apertar Ctrl C para ele parar o andamento do nosso projeto, tá? A execução do nosso projeto. Beleza, aí na pasta do nosso projeto, dentro da pasta do nosso projeto, a gente vai digitar npm install Firebase, que é o que ele está falando aqui, certo? npm install Firebase. Dá um enter. E agora ele vai instalar o Firebase no nosso projeto. Beleza, instalou. Agora a gente vai executar o nosso projeto de novo. Então npm run dev e dá um enter. Beleza, ele vai voltar. E se a gente atualizar aqui, ó, tá funcionando. Feito isso, feita a instalação, a gente vai vir aqui e agora a gente já vamos configurar as variáveis de ambiente e o arquivo de configuração desse Firebase. Tá? Vamos fazer separado para a gente poder separar esses dados sensíveis aqui, para você guardar esses dados sensíveis e não subir ele para o seu GitHub, para o seu sistema de versionamento, para não terem acesso, porque isso aqui não é público, não pode ficar público. Tá? Como é que faz isso? Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no nosso código. Aqui na pasta src, eu vou clicar com a direita e vou colocar aqui New File. Vou digitar Firebase config.js, que é JavaScript. Aqui dentro a gente vai escrever a nossa configuração do Firebase, que no caso, a gente vai vir aqui na web. A gente pode copiar tudo isso aqui, ó. Pode copiar tudo isso aqui e colar aqui na configuração do Firebase, tá? Beleza, feito isso a gente vai trocar isso aqui por variáveis de ambiente. Então para isso aqui não ficar público no nosso projeto. A hora que subir o nosso projeto para o GitHub, isso aqui não ficar público, não ficar visível para todos verem, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, pode salvar o arquivo, aí aqui, fora do src, aqui embaixo, pode ser, a gente clica com a direita e clica New File. Agora a gente vai criar um arquivo chamado .env, tá? E dá um Enter. Beleza, esse .env que a gente tem, ele é muito tranquilo de fazer, muito tranquilo, assim, utilizando o React Vite, cara, ficou muito bom de mexer com ele. Então a gente vai criar nossas variáveis de ambiente. Beleza, eu já tinha essa estrutura pronta, então eu só colei para ficar mais rápido aqui. São as mesmas configurações que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem a chave da API, o ID do projeto, beleza? Então esse a gente vai copiar esses dados e vai colar aqui dentro no seu na sua respectiva propriedade. Projeto. Então, vamos colar. Essa database URL eu vou deixar vazio por enquanto porque a gente não criou um banco de dados, então por isso que a gente ainda não tem aqui. Então pode deixar vazio, que isso aqui não tem problema. Só se você for configurar um banco de dados, depois eu vou mostrar rapidão como é que a gente faz isso. E já traz a URL para cá para poder ter acesso a essa informação. Sender. Copia só o que está entre as chaves duplas, tá? E cola aqui dentro. E é só isso, salvou. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente já está com nossas variáveis configuradas aqui no .env, para a gente ter esse arquivo protegido, para ele não subir junto com o nosso código para o GitHub. A gente vai clicar aqui, ó, no arquivo gitignore
E aqui pode ser que no final você vai colocar um asterístico, ponto, e vai digitar env. E salva. Beleza? Porque daí você colocando aqui no git ignore, a hora que você for subir esse projeto, ele vai ignorar, subir aqui pra cima, ele vai ignorar esse arquivo e não vai subir ele. Vai deixar ele na sua máquina. Beleza? Agora sim, com tudo configurado, a gente pode até fechar aqui. Agora a gente vai substituir esses valores pelas nossas variáveis de ambiente. Como é que a gente faz isso? A gente apaga. Vamos apagar tudo. Pode apagar tudo. Até as aspas duplas pode apagar. Deixa só as vírgulas. Aqui sim precisa da vírgula no final, porque ele é um objeto. Agora a gente precisa pegar aquele valor que a gente guardou nas nossas variáveis de ambiente. Como é que a gente faz isso? A gente digita import.meta.env, do nosso arquivo env, ponto, o nome da nossa variável. Tá? Então, essa API aqui, eu vou arrastar aqui, clicar aqui em cima e arrastar aqui para o lado para ficar mais fácil da gente visualizar. E vou abrir o nosso arquivo .env. Vou jogar ele para cá. Beleza, então aqui ó, a primeira variável de ambiente. Então a gente pode clicar 2 vezes, que vai selecionar ela inteira, Ctrl C, a gente vem no final e dá um Ctrl V. Já temos a nossa primeira vinculada. A gente vai fazer a mesma coisa para as demais. A gente vai copiar o nome e vai colocar aqui, ó, import.meta.env, o nome da variável de ambiente. Project ID. Mesma coisa, import.meta.env, o nome. Storage, Ctrl C, import.meta.env, o nome. Message sender, import, dot, meta.env, dot, o nome da variável. E por último, FID. Import.meta.env, o nome. O último aqui não precisa de vírgula, tá? Só os demais, só os para cima. No caso, quando a gente tiver o banco de dados, aqui a gente pode colocar aqui ó, na sequência, abaixo do domínio, dá um Enter, e coloca aqui, voltar aqui no final, database URL, tá? Que é o case aqui. 2 pontos, import, .meta.env, o nome da variável. E cola aqui, uma vírgula no final, salva. Aqui no final a gente vai precisar fazer 2 coisas. Aqui, para vincular o banco de dados, a gente vai precisar fazer 2 coisas. Fazer a importação from Firebase do get database, para a gente poder fazer a integração com o banco de dados. Então, o get database, faltou só o database aqui. Tá? Então, aí aqui no final, a gente vai criar uma nova variável chamada db, que é de database. Vamos até escrever database. Database vai receber o get database e dentro do database a gente vai passar a inicialização do nosso aplicativo. A inicialização do Firebase, tá? Que já está aqui em cima, ó, inicialização com a configuração do Firebase, está sendo armazenada aqui na nossa constante app. Aí a gente passa o app aqui dentro. Para funcionar, para a gente poder ter acesso a esse banco de dados, a gente vai exportar esse database. Para dentro da nossa aplicação a gente conseguir utilizar o banco de dados. Beleza? E é isso, está feito. Faltou só, né, a gente achar o URL do database, para a gente poder ter acesso a fazer leitura, gravação, edição, exclusão. Vou mostrar como é que faz para a gente colocar criar o banco de dados no Firebase e fazer o vínculo dele aqui. Já está tudo pronto, a gente só precisa da URL. Criar o banco de dados no Firebase e trazer o URL para cá. Então como que a gente faz isso? Vem no navegador. Aqui a gente não terminou, né? Só dá um continuar console aqui e tá pronto. Para o banco de dados, continuar com o banco de dados, a gente vai vir aqui em criação. Eu utilizo esse aqui, ó, Real Time Database. Vou clicar aqui em criar banco de dados. Isso aqui não importa muito, tá? Eu sempre deixo esse aqui mesmo, que é fim de estudo, né? Então, eu deixo esse, vou clicar em próxima. Vou iniciar no modo bloqueado, mas depois a gente vai alterar isso aqui para poder fazer as requisições e leitura. Vou clicar aqui em ativar. Criou o banco de dados, essa URL aqui que a gente vai utilizar. A gente copia até o .com. A barra não, tá? Até o .com. Do HTTPS até o .com. Essa é a nossa URL do nosso banco de dados. É essa que a gente vai colar no nosso arquivo. Então a gente vai lá no Visual Studio Code e vai vir aqui e vai colar a nossa URL aqui. Salva. E beleza. Essa é a configuração. Vou até fechar aqui. Vou fechar a configuração do nosso Firebase também. Essa é a configuração. Está feita com o nosso projeto junto com o Firebase. Eles estão conectados agora. A partir de agora é desenvolver as funções que vão consumir o Firebase. Tá? O Firebase ele facilita muito. Ele já te dá muita coisa pronta. Então, para quem quer fazer projetos tipo de MVP, assim, que você faz uma aplicação grande sem gastar muito tempo com o back, é ótimo para fazer isso. Para estudo também, eu faço para utilizar, para estudo. Então, vamos fazer então aqui opção de mandar alguma coisa para o banco. Vou abrir aqui. Não tem nada no nosso banco de dados, então a gente vai criar alguma coisa. Se você quiser seguir a documentação, é só abrir o Google, digitar aqui, ler e gravar dados no Firebase. Dá um Enter. É a primeira, o link que aparece aqui, ó, Firebase Real Time Database, tá? Tem que ser esse aqui, porque ele tem um outro banco de dados que é chamado de Firestore. Então a gente vai clicar nele, vai abrir. E aqui ele vai te trazer a documentação de como é que você faz para fazer a importação do banco de dados, para gravar dados, para ler dados. Tá? Aqui para baixo tem mais também. Atualizar ou excluir dados.
tá certo? Então vamos fazer primeiro a inclusão, depois a gente faz uma leitura e exclui. Vamos fazer um include. Ler e gravar dados, certo? Vamos lá na opção de gravar dados, como é que a gente faz? Aqui está falando o seguinte, que a gente vai, para fazer a gravação, a gente tem que usar a função set para salvar os dados. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a importação do nosso set, que ele falou que vai precisar. Aqui está falando que vai precisar do ref e do get database. Vou fazer um import sempre lá na primeira linha do nosso ref, né? Então a gente tem aqui o get database, o ref e o set, certo? São as funcionalidades que o Firebase nos dá para fazer essa movimentação. Beleza. Vamos copiar agora a função descrita e vamos colar aqui na parte que ela tem que ficar, certo? Beleza, por enquanto, vamos ignorar isso aqui por enquanto e vamos criar os campos aqui de gravar, tá? Então, vou colocar aqui um input de texto com nome, vou colocar usuário, ID usuário, user, vou colocar user, né? Fica bonitinho. Usuário, cara, eu vou colocar aqui idade, certo? Tá, vamos criar então agora as duas variáveis. No caso, a primeira é o username, vamos trocar aqui, username, tá? Então, set username. Vamos colocar o useState, que é do React, tipo string, copiar e colar. E o outro é a idade, set idade. Cara, vamos deixar string mesmo, depois a gente converte isso. Agora, para que esses nossos constantes recebam o valor adequado, a gente precisa passar aqui uma funcionalidade chamada onChange, que isso vem do React, tá? Então, vamos digitar tudo junto. Eu cliquei na primeira aqui, vou clicar no mesmo lugar na segunda, segurando o Alt. Então, eu consigo digitar em duas linhas ao mesmo tempo. Vou colocar onChange, vou pegar o valor e vou jogar dentro da nossa username e.target.value, certo? Isso vai fazer com que o valor que a gente digitar seja setado dentro da nossa variável aqui, ó. A gente tem que mudar isso de baixo, set a idade. Feito. E eu vou colocar aqui um botão chamado gravar. Gravar no banco de dados. Só gravar tá bom. Dentro do botão eu vou passar uma função chamada onClick. Um evento chamado onClick, e dentro dela eu vou colocar a função que vai fazer com que grave. Que no caso aqui, ó, é esse write user data. Eu vou copiar e vou passar ele aqui. Tá? Beleza. Feito isso, esses parâmetros aqui eu posso apagar. E vamos começar a escrever. Beleza. A gente tem aqui o db get database. Então a gente tem uma constante que é pegando o banco de dados, fazendo get database, certo? Para funcionar, a gente precisa fazer a importação do nosso arquivo. Um ponto só, vamos botar uma pasta. Firebase config. A gente precisa fazer a importação desse arquivo para que funcione o nosso banco de dados, para ele poder pegar toda a configuração do banco de dados. Beleza, feito isso, a gente vai precisar get database, já está pegando nossos dados com get database. A gente vai utilizar a função set, que é para setar um documento dentro do banco, referenciando o nosso banco de dados. E aqui a gente está passando a tabela que vai ser... A tabela não, seria outro nome. Quando a gente está falando de NoSQL, a gente fala sobre registros que são feitos dentro do banco de dados, referenciados, e não tabelas, como é no SQL, né? Então a gente vai, só recapitulando, a gente faz a função set, que serve para adicionar registro dentro do nosso banco, a gente faz a referência, passando o banco de dados, e passando, a segundo parâmetro aqui, é o caminho que vai ser inserido esse documento. Tá? Então a gente tem aqui, como a gente está falando de usuário, aqui são users, concatenado aqui com a ID do usuário. Como aqui a gente não tem uma ID, vamos fazer uma variável para poder fazer essa ID. Então vou colocar aqui pode ser um nome, user ID, recebe, ID, representar uma ID. For random, multiplicado por 59. Aqui ele vai gerar uma ID, um número aleatório, tá? Só para a gente utilizar como essa user ID. No username a gente vai passar aqui a nossa variável, certo? Isso aqui tem que ser lá para cima, aqui em cima. Então aqui no username a gente vai colocar username e na idade, vamos trocar esse e-mail por idade. Recebe a idade. Quando a gente está passando um objeto e os parâmetros usam o mesmo nome, a gente pode tirar e passar só o nome que ele vai entender, que é a mesma coisa, tá? Que isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Ele vai entender que é isso. Vou apagar, vou deixar assim. Eu apertei Shift, Alt, F para ele indentar o código. Então se ele tiver todo quebrado e feio, se a gente aperta Shift, Alt, F, ele indenta e fica mais legível. Vamos adicionar aqui um den, que se isso tiver certo, mostra pra gente no console log que foi cadastrado. E se tiver errado, ele passa pra gente
falando do erro. Console.log e vamos mostrar o erro. Vamos ver se isso vai dar certo. Já deu erro. Vamos inspecionar ou F12 e vamos apertar console. Tá, deu esse erro porque tinha aqui na nossa configuração tá errado, ó. Eu escrevi errado. Get data. Tá vendo que tá errado? Get data base. Tá escrito errado, eu escrevi da base. Tá? Então esse aqui que tá dando erro. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e vou salvar nosso Firebase config. Posso fechar e aqui eu vou salvar de novo. Beleza, feito isso, vamos lá na aplicação. Dá um reload. Beleza, então aqui a gente tem o nome, né? Vou colocar Thiago. E a idade, teste. Vou clicar em gravar no banco de dados. Ó, beleza, aqui ele mandou um cadastrado porque ele passou aqui na nossa aplicação. Ah, ele veio por dentro e falou que está cadastrado. Só que o que acontece? Deu aqui um erro de permissão. Lembra que eu falei que a gente ia alterar a permissão lá do banco de dados? Tá? Então ele não está aceitando nem leitura nem escrita. Então a gente precisa habilitar isso. Como é que a gente faz? A gente vai lá no nosso banco de dados, clica aqui em regras, e aqui ele não está permitindo, tá vendo como está falso? Ele não está permitindo nem a leitura e nem a escrita das regras, tá? Ele está seguindo essas regras. Então a gente vai trocar aqui o false por true para ler e para escrever, porque a gente precisa dessas permissões. Depois clique em publicar. Ele vai dizer que a segurança, que o nosso banco está aberto, se qualquer pessoa que tiver aquelas nossas dados sensíveis e criar uma aplicação e colocar aquilo, eles vão ter acesso ao nosso banco, por isso que eles dão esse tipo de alerta. Vou clicar em dispensar e vou voltar aqui em dados. Beleza, tá vendo que está nulo porque não deu certo. Tá? Não, ele não veio para cá, porque a permissão deu negado. Vamos fazer de novo. Vou atualizar a página, só para assumir aqui. Vou colocar aqui o nome, Thiago, e vou passar também a 27. Vou clicar em gravar no banco. Agora ele deu aqui pra gente, ó, cadastrado, e não deu mais nenhum erro, tá? Vamos vir aqui no nosso banco e vamos ver se ele cadastrou. Aqui, ó. Então a gente tem um users, que foi o parâmetro que a gente passou, tem a ID, que gerou aleatório, e ele gravou pra gente uma idade e o nome do nosso usuário. Vamos fazer de novo para ver se ele cria outro embaixo ou se dá algum erro. Vamos alterar aqui para passar outro nome, André, e vou colocar 20. E vou gravar no banco. Beleza, executou de novo. Depois faz todo o tratamento, tá? De alerta, de limpar os bancos. Aqui é mais para mostrar realmente que está gravando no banco a integração com o Firebase. Vou vir aqui no React. Ah, lá, agora ele criou um próximo elemento. Então, basicamente é isso que você precisa para fazer a gravação no banco de dados do Firebase, tá? Vamos listar esses dados. Como é que a gente faz isso? Vamos criar aqui para a gente poder listar, né? Então, vou colocar aqui usuários, set usuários. Os state, e ele é um array, certo? Porque a gente tem vários usuários, então a gente vai jogar ele todo mundo aqui dentro. Vou salvar, vou clicar só no minimizar na linha música, para a gente poder ter melhor visualização. Vamos lá na documentação e seguir a documentação para ver o que ela está falando. Ler dados. Eu acho que isso aqui vai ser melhor. Então, vamos fazer por ele. A gente tem um ref, tem um shield e tem um get, que é as funcionalidades do Firebase que a gente vai precisar. Vamos fazer a importação. A gente já tem o get, já tem o ref. Vamos fazer aqui a importação do shield e do get. Vamos lá em cima, a gente coloca uma vírgula aqui em cima e coloca os valores. Tá vendo que ele ficou apagadinho? Porque ele está declarado, mas ele não está sendo usado. Então a gente copia. A gente vai precisar de uma constante para referenciar o nosso banco e da funcionalidade de trazer os usuários. Vamos copiar tudo isso e colocar aqui embaixo. Tá? Ok? Então o get, ele vai fazer... Lembra que aqui na função de inserir a gente tem o set, que é para colocar dados no banco? Agora na função de ler, a gente tem o get, ou seja, a gente vai buscar informações do nosso banco. Informações da qual a gente vai precisar dessa funcionalidade shield, e vai passar aqui a referência do nosso banco, que está declarada aqui em cima. Aqui a gente vai passar o caminho que a gente quer trazer. No caso, aqui ele está passando para trazer um usuário específico, só que não é isso que a gente quer. Mas já fica aí para você ver que tem a possibilidade de você trazer um usuário só. Só passar a ID do usuário, que ele vai trazer aqui esse usuário, se ele existir, né? Só que a gente quer trazer todos os usuários. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar. Esse cifrão para frente, a gente apaga e deixa ele só entre as aspas, tá? O que ele está falando agora? Então, faça isso aqui. Ele está trazendo, o snapshot são os valores do que ele vai retornar para a gente. Então, se existir um retorno, se existir conteúdo, ele está falando aqui, ó, se o conteúdo existir, ele vai mostrar para a gente aqui um console log, ele vai mostrar no nosso navegador os valores que foram retornados. Se não, ele vai colocar aqui, ó, sem dados. O cat é caso dê algum erro, ele vai mostrar o erro no nosso navegador. Para isso ficar certo no React, a gente vai usar, para essa execução ficar certa, a gente vai utilizar um hook do React chamado Use Effect. Ó, já importou aqui em cima, tá? Se ele não importar sozinho, você precisa colocar ele aqui em cima junto com o use state que a gente utilizou aqui. O use effect, o que ele faz? Ele executa o código que tiver dentro dele a primeira vez que a página é aberta. Então a gente já quer fazer isso para quê? A hora que eu abrir minha página, eu já trazer todos os usuários que estão no banco. Porque eu já quero listar isso, beleza? Como é que a gente utiliza isso? A gente declara o use effect, abre parênteses de novo, faz uma error function. Aqui, no final, a gente dá uma vírgula e abre e fecha colchetes, tá? Essa é a estrutura do use effect.
aqui dentro a gente vai jogar essa nossa funcionalidade. A gente joga aqui dentro. Vou deixar aqui dentro mesmo, tudo junto. Então, toda vez que a gente atualizar a nossa página, por exemplo, se eu salvar aqui, ele já vai executar esse código a primeira vez. Vou apagar aqui, vou salvar, salvei, vamos lá no nosso navegador, no nosso projeto. Olha, ele já trouxe aqui pra gente, eu vou atualizar aqui para assumir, olha lá. Ele já trouxe pra gente um objeto que está contendo aqui, ó, dois objetos, o Thiago e o André, certo? Beleza, então o que a gente está fazendo? A gente já está buscando os dados do nosso banco. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse snapshot igual, que é o valor que está retornando do nosso banco. E vamos começar a colocar, vou colocar aqui ó, os 7 usuários, abre parênteses, e vou colocar o snapshot igual. Para ele adicionar esses dados nos meus usuários. Só que eu estou trabalhando com um array. Então aqui, o que eu preciso fazer? Vou criar aqui um array de usuários, de users, misturando inglês com português, né, agora que eu vi. E recebe object, com o maiúsculo, tá? Object.values. E vou passar aqui dentro o nosso snapshot.val. Tá? E aí, esse array de usuários, eu vou passar para dentro dos nossos usuários. O que o banco está retornando, ele está retornando em forma de objeto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando todos os objetos dentro desse objeto, que é o retorno do banco, em um array. Ou seja, ele está separando para mim todos os usuários por posição. E daí, com isso, eu vou conseguir fazer com que ele exiba para a gente na nossa página, tá? Beleza. Eu vou dar um console log aqui, para vocês verem como que está o nosso array de usuários. Vou salvar. Não sei se vai aparecer certinho, porque como ele é um array, teria que passar uma posição. Vamos ver como é que está aparecendo. Agora sim, olha aqui, ó. Então, olha a diferença. Aqui ele está trazendo em forma de objeto. Então, a gente tem um objeto que tem dois objetos dentro dele. Para a gente poder funcionar, para listar todos os nossos usuários na tela, a gente precisa fazer o quê? Transformar esses objetos e jogar eles dentro de um array. Tá? Então, é o que a gente fez aqui, ó. Então, agora a gente não tem um objeto com dois objetos dentro. A gente tem um array com dois objetos dentro. É isso que a gente precisa. Tá? Então, vamos exibir ele na tela. Vamos voltar aqui no código. A gente sabe que está funcionando. Agora, no código, eu vou colocar mais uma div aqui. Vou jogar a div aqui para o final. Porque o React ele precisa de uma div uma div, isso aqui a gente chama de fragment, por volta de tudo. Porque se a gente tira isso aqui e deixa só uma e tenta colocar mais uma div aqui para fora, ele vai dar erro, tá vendo? Então por isso que a gente precisa desse fragment por fora. Pode ser uma div ou se não tiver escrito a div ali dentro, aí é um fragment, tá? Então a gente criou uma outra div aqui e agora nela a gente vai começar a listar. Então eu vou colocar um adão, usuários, 2 pontos. Beleza, agora eu vou inserir código JavaScript dentro da minha DOM. Então eu vou abrir e fechar chaves. E vou passar aqui, ó, usuários, que é o meu array aqui em cima, tá vendo? Ó, usuários. Ponto. Eu vou utilizar o método map, abre e fecha concertos. Vou passar uma função de callback agora. O que é essa função? Estou passando meu array.map, que é a funcionalidade de percorrer o array e trazer dados por dados que estão dentro desse array. Por isso que a gente precisou converter de objeto para array. Então, vou colocar aqui usuário, vou colocar uma flechinha, e vou retornar. Vamos retornar aqui o código HTML. Então, a gente tem uma UL, LI, em forma de lista, né? Então, aí a gente vai colocar usuário, ponto. O que a gente tem dentro do nosso usuário? A gente tem username e idade. Então, usuário.username, vou copiar e colar e vou colocar a idade. Tá? Para isso aqui funcionar, eu tenho que colocar também aqui, ó, as chaves. Tá? Para ele poder entender e pegar o meu usuário. Beleza? Se a gente tivesse a ID do usuário, não está passando a ID aqui no método. Aqui a gente esqueceu de passar a ID, ó. Por isso que ela não vai aparecer lá. Vamos acrescentar aqui, vou salvar. E aí eu vou vir aqui no nosso... Tá vendo que ele já está listando, né? Mas para fazer uma listagem correta, eu vou adicionar... Eu vou vir aqui no banco, vou apagar. Vou apagar os dois. E vou criar de novo para ele poder setar para a gente a ID dentro do objeto, tá? Então vou colocar aqui, atualizar a nossa página, não vai trazer nada. Thiago 27, gravar. Cadastrado. Já cadastrou aqui pra gente. Se eu abrir, ó, aí você vê que agora ele tem a user ID, tá? Vou colocar o outro também. André 24, gravar. Vou colocar mais um. Ano 25, gravar. Beleza, três gravados. Vou atualizar aqui só para ficar limpo. Beleza, por que eu coloquei essa ID? Você vê que ele já está listando certo pra gente. Só que tá dando um erro aqui que tá falando que a propriedade filha na listagem tem que ter uma chave única, que no caso é a ID. Como é que a gente faz para solucionar esse erro aqui? Aqui no nosso código, na hora de exibir isso para o usuário, na UL, a gente passa uma propriedade chamada key, e passa o valor dela como usuário,
usuário.id. ID não, tá escrito de outra forma, né? Tá escrito user ID. Tá? Aqui tem que ser o mesmo nome que tá aqui no banco. No caso aqui, ó, user ID. Se fosse ID aqui, aí aqui podia ser ID. Mas lá no banco tá como user ID, tá? Beleza, vou dar um Ctrl S, vou voltar na minha aplicação, vou dar um refresh na página. Você vê que ele listou para mim certinho agora, bonitinho, e tirou o nosso erro da propriedade. Cara, beleza, e para listar é isso. É assim que funciona. Vamos fazer um método de excluir agora. Aproveitar que eu estou empolgado, vou colocar mais um LI e vou colocar um button excluir. Excluir. Certo? Excluir. Vou vir aqui em cima, vou criar uma função para excluir. Eu já tenho ela pronta, então eu vou colar aqui só para economizar tempo e eu vou explicar certinho como ela funciona. Então a gente criou uma função de remover, vou colocar o usuário, remover o usuário, e aí a gente vai passar um parâmetro para ela, que é o ID, porque a gente precisa saber qual que é o ID que vai ser removido. Então a gente criou a função remover o usuário. Vamos pegar essa função, copiar o nome dela, e vamos lá no botão excluir, passar o método onClick, tá? Para ela funcionar, a gente precisa fazer uma array function e passar aqui o remover usuário e colocar o nosso usuário.id, tá? Assim, ela tem que ter essa array function, porque se você não tiver, a hora que você salvar, ela executa isso aqui. O código passa e executa. Só que a gente não quer isso, então por isso que a gente precisa passar uma array function. Beleza, então a gente está passando a função, passando o usuário e passando a ID desse usuário. Só que aqui é user ID, tá? Que é isso aqui que a gente precisa, para saber qual que é o usuário que vai ser excluído. Vamos voltar lá para cima. Aqui, ó, remover o usuário. Então a gente está recebendo a ID do usuário. A gente está fazendo aqui a constante do banco, pegando o banco de dados. Agora a gente pode ver que a gente tem um método remove. Então a gente lembra que tem que adicionar ele aqui em cima. O remove, quer dizer, a gente vai fazer o quê? Vai remover do banco. Então, remove, o ref a gente já tem. Então a gente está utilizando a função para remover. Estamos referenciando o nosso banco de dados e estamos passando aqui para ele o caminho que vai ser removido e pela ID que vai ser removido aquele usuário. Podia ser aqui, sei lá, outro overhead, tipo carros, categorias. E a ID significa a ID daquele registro. Por isso que a gente criou uma ID lá em cima para referenciar nosso usuário. Então o remove a gente já importamos lá em cima, o ref já estava importado, e esse get database já estava importado também. E beleza, então o que ele vai fazer? Ele vai remover o usuário que a gente está passando. Então ele vai remover. Ele vai mostrar para a gente removido. Aqui eu apaguei aquele porque a gente não vai utilizar. Era só para, se a gente tivesse isso aqui, trazer os dados do banco novamente em uma funcionalidade fora daqui, a gente conseguiria utilizar essa mesma funcionalidade aqui, só para ele atualizar, para a gente não ter que recarregar a página. A gente chamaria a function aqui e ele atualizaria de novo os dados. Mas como isso é só um exemplo, a gente não vai colocar aqui. Só vamos fazer funcionar. Beleza, vamos lá. Agora eu quero excluir, vou excluir o Thiago, ó, removido. Depois a gente pode colocar também tratamentos de se deseja remover ou não, isso tem que colocar, né? Beleza, você viu que ele foi excluído, mas ele não sumiu daqui, justamente porque a gente não chamou a função para ele trazer de novo os dados do banco. Se eu atualizar a página, ele tem que sumir daqui. Atualizei, já sumiu, tá vendo? Vamos ver o nosso banco. O nosso banco também agora só consta 2 registros. Ana e André, vou escolher a Ana. Removido. Aqui, ó, viu? Ele sumindo em tempo real, isso que é bom do Firebase. Se eu atualizar de novo, só tem o André. Com isso, tipo assim, eu fiz esse vídeo mais para deixar registrado esse conhecimento que vira e mexe eu às vezes preciso e tal. E para quem ainda não sabia como fazer isso, é mais ou menos assim que faz, tá? Então, acredito que isso aqui economiza bastante tempo seu para achar essas funcionalidades naquela documentação e tal, e como usa. Aqui já tá pronto. Não ficou um vídeo tão bom assim quanto eu queria, mas é mais para treinar mesmo, trazer mais esse conteúdo para vocês. Então a gente fez a instalação do Node, criamos o projeto React com o Byte, que ele facilita muito a nossa vida. Fizemos a configuração de variáveis de ambiente, fizemos o vínculo com o Firebase, fizemos a função de criar elementos dentro do banco, buscar esses elementos, listar esses elementos e fazer a exclusão deles, tá? Faltou só o editar, mas como esse vídeo já está grande, eu não vou passar essa função aqui. Quem sabe num próximo vídeo. É isso, considere-se então dar um like aí pra gente e se inscrever. Valeu? Qualquer apoio seu é bem-vindo. Então aberto aí. Valeu? Um abraço aí e até mais.